Gravação iniciada. Retomando os trabalhos da sessão do dia 8 de dezembro, iniciada às 9 horas, vamos ao item 6, recorrente CR Comercial Agropecuária, relatora Fabiana. Olá, Fabiana. Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão número tal, proferido pela 5ª turma da Delegacia de Ribeirão Preto, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo. Na origem, tem-se auto de infração, que exigiu imposto de renda da pessoa jurídica, no valor de tanto, CSLL, COFINS e multa de 150%. Em virtude de omissão de receita escriturada no livro Caixa, não declarada em DIPJ, relativamente aos anos calendário 2010, 11 e 12. Em sua impugnação, a hora recorrente defendeu que a exigência não poderia prosperar, que teria aderido a parcelamentos da Lei 12.966, englobando o principal juros e multa espontânea, e que não caberia multa qualificada de 150%. Afirmou que o próprio fiscal menciona que a recorrente teria escriturado suas receitas, o que afastaria a infração para aplicação da multa qualificada. Argumentou que a multa teria caráter confiscatório, devendo ser reduzida para 30%. O acórdão recorrido entendeu correta a aplicação da multa qualificada, em razão do comportamento reiterado da recorrente de omitir de sua DIPJ e DCTF as receitas auferidas por 36 meses, o que evidencia o dolo de não pagar a tributação devida e não pode ser considerado um erro ou desculpa. Como se infere os trechos pertinentes, acho que aqui não precisa ler, né? Quanto à alegação de que a multa seria confiscatória, a DRJ assentou que aos julgadores administrativos não compete analisar essas declarações, essas alegações de inconstitucionalidade e invocou a súmula CARF número 2. No recurso voluntário, a recorrente reproduz a integralidade das alegações constantes na impugnação, tendo se insurgido unicamente contra a multa qualificada, em síntese aos argumentos que configuraria violação aos princípios constitucionais de vedação ao confisco e da proporcionalidade. Defende que a multa é confiscatória em razão do pagamento a menor do tributo. Citou precedentes judiciais e do CARF, em que a multa foi afastada pela ocorrência de fraude. Defendeu ainda a aplicabilidade do não confisco à multa punitiva e mencionou o precedente do STF que trata de controle jurisdicional de penalidades fiscais. No que diz com a alegação de violação à proporcionalidade, faz longo arrazoado e transcreve jurisprudência da STF. Por fim, defende que seria aplicável ao caso o princípio constitucional de individualização da pena. Ao fim, pede o cancelamento do presente auto de infração por ter aplicação de multa confiscatória de 150% ou a redução do presente auto de infração para o pagamento apenas da multa de 10%. Haja visto o principal, juros e multa de 20%, já terem sido parcelados pela Lei 11.966 de 2014, que eu botei entre aspas, que foi nas palavras da recorrente. Muito bem. Da admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e aqui eu admito o recurso e passo a analisá-lo, e aqui eu fiz separado a admissibilidade do conhecimento porque ele não será conhecido. Conforme relatado, o presente recurso voluntário versa exclusivamente sobre violação a princípios constitucionais, notadamente da vedação ao confisco e da proporcionalidade. Considerando que a atividade do fisco é vinculada e que, por força do princípio da legalidade, está obrigado a aplicar a lei sem avaliar a validade jurídica do seu conteúdo, a análise da multa era combatida levaria necessariamente à investigação da constitucionalidade da lei que a previu, o que não é possível nessa instância administrativa por força do enunciado da súmula CARF número 2. Por falecer competência a este tribunal administrativo, que não exerce a jurisdição propriamente dita, e exatamente por isso está impedido de analisar alegações de inconstitucionalidade, que compete unicamente ao Poder Judiciário, o caso é de não conhecimento do recurso. Como bem destacado por Rui Cirne-Lima, amparado nas lições de Rui Barbosa, os tribunais administrativos, embora decidam, realmente não julgam. Ainda que neste CARF haja entendimentos divergentes quanto ao ponto,
pois há posições no sentido de conhecer e negar provimento a recursos que vertem sobre violações a princípios constitucionais. A sistemática processual vigente leva à conclusão de que recurso dirigido a órgão incompetente para a apreciação de determinada matéria não pode ser conhecido. Isso porque o conhecimento de um recurso é requisito de admissibilidade, ou seja, antecede ao mérito, este sim sujeito a provimento ou improvimento. A leitura conjunta do artigo 337, inciso 2 do CPC, e do artigo 63, inciso 2 da Lei 9784 de 99, ambos de aplicação supletiva e subsidiária ao PAF, demovem qualquer dúvida quanto ao ponto, como se observa. E aqui eu destaquei o inciso 2 do artigo 63 da Lei 9784, que fala expressamente que o recurso não será conhecido quando interposto perante órgão incompetente. Pelo exposto, meu voto é no sentido de não conhecer do recurso voluntário. Ok, essa discussão a gente iniciou em algumas sessões atrás, né? Essa aqui é bem específica, porque calhou de ser exclusivamente essa matéria, né? Interessante suas ponderações. Paulo. Tá no mudo, Paulo. Acho que o F8 aí. Desculpa, não, eu estava tentando olhar o recurso aqui. No recurso ele só traz realmente essa questão dos princípios. Assim, o padrão da gente tem sido conhecer, né, e negar provimento. Não sei se alguém queria fazer alguma ponderação aí. Eu concordo com a relatora. Para mim, esse caso não é conhecimento mesmo. Eu acho que, embora assim, a gente, no geral, tenha... Quando ele sai no bojo daquela... É um não conhecimento, na verdade, quando a gente deixa de analisar, né? Porque normalmente o que a gente faz, na verdade, é conhece do recurso e deixa de analisar, então, na prática, acaba sendo um não conhecimento também. Fala. E a gente, raramente, a gente pega recursos em que essa é a única questão. Né? Normalmente vem no meio do caminho lá, ó, essa questão não é da minha competência. Mas o que me convence de que é não conhecer é justamente isso. A súmula fala em falta de competência. Né? E aí fica difícil demais você conhecer de uma matéria que para qual não tem conhecimento, não tem competência. Conjugado com esse dispositivo da 9784 que ela traz, é bem interessante, realmente. Eu tenho algumas divergências quanto à jurisdição. Eu até acho que nós temos, sim, poder de jurisdição. Eu acho que não está distrito ao poder judiciário. Mas eu acho que é conhecimento. Sabe que eu tinha isso para mim como uma coisa muito óbvia, mas eu fui estudar para ver se eu achava argumentos melhores para defender o que eu já sentia, que é exatamente essa questão da competência. A súmula fala em competência. É como a gente dirigir um recurso para o lugar errado, ele não vai ser conhecido. Essa é a situação. Ele não vai passar da porta porque está no lugar errado. E eu acho que é o caso dessas alegações de inconstitucionalidade. Flávio. Primeiro que eu entendo as ponderações da Fabiana, só acho que isso aí é meio que sexo dos anjos, porque a gente vai conhecer ou negar provimento no final do dia, o efeito é o mesmo, porque a gente está analisando de alguma forma, você não está conhecendo, mas você está negando provimento no final, né, no final das contas. Eu tenho algumas divergências, eu acho que sim, somos competentes, apesar de não poder apreciar a constitucionalidade da lei. A gente é competente para analisar o recurso do contribuinte que foi dirigido ao CAR. Então, assim, eu já adianto que eu vou divergir, eu acho que tem que conhecer para negar provimento, e até em termos da súmula, né? Não poderia ser diferente. Mas eu entendo que há necessidade, sim, de conhecimento do recurso e, no final do dia, chegar na conclusão pelo não provimento. Mas, pedindo vênia aí para a Fabiana, mas eu tenho esse entendimento. E a gente, como o Paulo já colocou, acho que essa discussão está se iniciando, e, Fabiana, isso é bom, acho que a gente precisa mesmo oxigenar e pensar diferente, mas a gente nunca decidiu pelo não conhecimento lá atrás. Acho que foram poucas as vezes que isso foi suscitado, pelo contrário, não me lembro a gente ter discutido isso. Mas, enfim, é só uma ponderação. Fabiana. Só que em minha defesa, por isso eu admiti o recurso, Flávio.
Ele foi admitido, porque a gente tem que analisar, mas as alegações que são exclusivamente de matéria constitucional não podem ser conhecidas, né? Essa, eu acho que é uma questão importante. E eu acho que, na verdade, com todo respeito, não é discutir o sexo dos anjos, isso é técnica processual. A gente tem que saber diferenciar o que é admissibilidade, o que é mérito, o que pode ser provido e o que não pode ser provido. Pode ser um preciosismo meu, mas eu acho que essa é uma distinção muito relevante e eu acho que está relacionado com essa questão da gente entender que o CARF é ou não é jurisdição. Inclusive, eu estou pensando seriamente fazer esse trabalho de conclusão da minha especialização nesse tema, porque eu acho que isso tem uma série de consequências a gente tomar em consideração o CARF como um órgão de controle de legalidade ou como um órgão judicante, ainda que no âmbito administrativo. E eu acho que aqui a gente tem um argumento muito forte, que é a própria súmula, que eu acho que está correto, quando fala de competência. E aí a questão também que eu trago, tem um artigo do Barbosa Moreira, e fui procurar ajuda nos processualistas, o que a gente pode prover ou não prover? É só matéria de mérito. Isso aqui tudo antecede ao mérito. Só para justificar o meu entendimento. Ô, Fabiana, mas essa separação que você fez entre admitir e conhecer aí, não ficou um pouco contraditório com o que você logo em seguida fala, que o conhecimento de um recurso é requisito de admissibilidade? É que tem mais de um requisito de admissibilidade. Sim, tudo bem, mas assim, um deles seria essa questão. Sim, o recurso é tempestivo, a gente admite para olhar as alegações. Dessas alegações, a única que tem ali é de matéria para a qual nós não somos competentes. Por isso, então, eu fiz uma admissibilidade porque o recurso é tempestivo. Ok, entrou. Agora bateu na porta errada. Entendeu? Você acha que não deveria conhecer nada, não admitir o recurso? Não, você pode assim, olha, o recurso é tempestivo, foi assinado por patrono, etc e tal, mas ele não preenche um dos requisitos de admissibilidade. Exatamente. É a competência. Eu não escrevi. Eu acho que não haveria uma distinção entre conhecer e admitir. Acho que teria que só ressalvar que é um dos requisitos ali, né? Depois é requisito. Não, mas eu digo só essa separação que ela fez no começo. Ela fez um tópico para admitir e ela admitiu o recurso, mas na verdade, pela lógica que ela desenvolve depois, o recurso não preenche um dos requisitos de admissibilidade, que é a questão da competência. Seria isso. Não haveria essa diferença entre conhecer e admitir. Não haveria. Então, assim, eu confesso que eu não tenho convicção quanto a essa questão de que seria o caso de não conhecer. Né? Eu acho que é mais na linha do que o Flávio falou. A gente, não sei se a definição aí da súmula, né, é perfeita nessa questão da ausência de competência, ou se simplesmente a gente conhece as alegações como a gente tem feito e não as analisa, né, que não pode analisar. Então, a princípio, manteria a nossa posição original, né, de conhecer e não analisar por força da súmula. Quando a Fabiana trouxe isso, eu também fiquei na dúvida, mas, para mim, o argumento dela, particularmente a partir do problema da competência, me convence. Eu já estava realmente matutando nisso aí. E ele vai ao encontro de algumas premissas que eu já aventei em outras situações, quando eu não sou competente para analisar determinada matéria. E eu já falei isso, por falta de devolução, por exemplo, daquela matéria, eu não conheço o recurso. Assim, para mim, eu acho que a posição... Eu não concordo, eu acho que o CARF é sim um órgão de jurisdição, o fato de ele não ter competência para exame de determinadas matérias. Não significa dizer que não tenha poder para solucionar a lite, que ao fim das contas é uma das facetas do conceito de jurisdição. Mas, assim, eu concordo com a Fabiana aqui, eu vou acompanhar a relatora em total. Ricardo. Só uma pitadinha nisso que foi falado. Eu acho que o CARF é um órgão de revisão do lançamento e das decisões da administração. Enquanto não for dado ao CARF as prerrogativas dos órgãos que têm jurisdição, eu não vou conseguir entender de forma diferente. Até gostaria de ter essas prerrogativas, mas não as tenho. Então, eu acompanho a divergência aí do Paulo, né, e do
fase. Flávio, já declinou aí, vai ficar com a divergência. Só para confirmar, presidente, eu já adiantei, eu acompanho a divergência do Paulo, no sentido de que devemos conhecer e negar provimento ao recurso nos termos da súmula. Ok. Andréa? Eu fico um pouco dividida, porque me parece que esse caso é uma exceção mesmo. As únicas alegações foram a respeito dos princípios constitucionais. Mas se eu fosse fazer o voto, eu faria de outra forma. Eu teria conhecido e depois não teria analisado. Então, por esse motivo, eu vou acompanhar a divergência. Nelson? Bom, presidente, conforme eu já me pronunciei das outras vezes, eu tenho uma visão diferente. Eu acho que, do ponto de vista principiológico, o processo administrativo ele tem por finalidade essencial a revisão da legalidade dos atos administrativos, razão pela qual as questões processuais não são as mesmas que a gente aplica no processo judicial. Por outro lado, eu também não leio a súmula 2 do CARF como uma limitação de competência processual. A meu ver, o que a súmula está estabelecendo é impedir com que os conselheiros ou os órgãos do CARF se manifestem sobre a interpretação de constitucionalidade das leis. Essa me parece ser a leitura da súmula 2. Então, diante disso, e como eu já votei das outras vezes, eu peço vênia à relatora para discordar. Acho que não é caso de não conhecer do recurso, mas sim conhecer e negar provimento em razão do que diz a súmula CARF número 2. Em razão disso, presidente, eu acompanho a divergência. Ok. Temos já 5 votos, já temos maioria aí pela divergência. Eu confesso que eu fiquei bastante sensibilizado aqui com esse argumento relacionado tanto com a súmula CARF quanto com a Lei 9784. É fato que, como bem apontou o Cláudio, a lei processual também ela fala que ela proíbe a gente de afastar a aplicação da lei. Né? Assim, e acho que a súmula vem ao encontro dessa disposição, né, de que a gente não pode afastar a aplicação de uma lei, salvo aquelas que já foram declaradas em regime de aplicação geral aí pelo judiciário. Eu vejo relevância na discussão, é verdade, mas, assim, ao fim e ao cabo, não se altera o objeto final da demanda, né? Acho que até para a gente assentar um posicionamento colegiado, eu vou ficar com a divergência aqui, simplifica mais, deixar no sentido de conhecer e negar provimento à alegação do contribuinte. Então, mas por hora, vou manter esse posicionamento. Me preocupa um pouco, assim, que pese a boa fundamentação, Fabiana, a gente não ter que ficar produzindo votos vencedores nessa matéria. Então, assim, dentro do possível, dentro daquele espírito que a gente tem, da colegialidade, sugeriria, assim, como a gente está formando uma posição, acho que você trouxe uma posição bem fundamentada, parabenizo, da gente até colocar essa posição e já superá-la no sentido do colegiado, no caso futuro, para adotando, né, respeitando o posicionamento majoritário de conhecer e negar provimento, sei lá, aplicando a súmula, se for possível. Ai, presidente, isso nesse caso eu não consigo. Para mim é uma questão técnica. Mas, Fabiano, mas o que o presidente está colocando... Você vai aplicar a sua... Você vai pode falar e falar que o colegiado aplica de forma diferente. Só para a gente não ter que ficar produzindo votos vencedores de matéria que vai ser provavelmente recorrente, porque é muito comum esse argumento. Eu realmente fico muito incomodada com dar provimento a uma alegação que não é de mérito, ou negar o provimento no caso concreto. Como é que a gente nega provimento por uma matéria que não é mérito? É isso que me deixa bastante incomodada.
Mas eu farei as ressalvas futuras, Isso. só não vou mudar minha posição. Até para poder, que vai ter que superar essa. Quando, Sim, sem dúvida. Nas questões de conhecimento, quando a gente é vencido, a gente tem que seguir na análise, né? Mas assim, só para não ter essa. Não, farei as ressalvas, sem dúvida, mas nesse caso eu não consigo. Não, esse aqui tudo bem, é o seu voto. Eu não vou designar o Paulo aqui como redator do voto vencedor, ou o Flávio, não sei. Aí. Não quero criar problema nem dar trabalho para os colegas, mas é uma questão para mim muito sensível. Eu entendi, seu posicionamento está muito bem posto, por sinal. Então vai ficar por maioria de votos conhecer do recurso e negar o provimento. Vencida a relatora e o conselheiro Gustavo, que não conheciam do recurso. Fala, Gustavo. É só para deixar registrado, presidente, que até nessa sessão eu tenho um voto em que eu nego o provimento. Ou seja, nem toco no assunto de conhecer. É porque realmente, no final das contas, do ponto de vista prático, realmente não vai ter diferença. E a gente veio decidindo sempre nesse sentido. Mas eu concordo com a Fabiana nesse caso. Tá? Então, eu vou tomar isso como prova, vou passar por cima disso no futuro, até pela posição majoritária, mas só para deixar aí pontuado que eu concordo com o relator. Ok. Paulo, você faz o voto ou Flávio? Ex-candidato aí. Posso fazer, se ninguém tiver interesse em aprofundar a questão. Você foi o primeiro a levantar, na verdade, o seu posicionamento. Eu, presidente? Não, eu posso fazer, eu estou meio apertado aí, na verdade estou muito... Eu faço, Flávio, tranquilo. Eu faço. Eu vou fazer nessa linha que também é o que eu penso, que foi expressa pelo Matosinho, né, que assim, o que nos é vedado é afastar a lei por uma questão de inconstitucionalidade e tal. Eu acho que a súmula foi um pouco além quando fala nessa ausência de competência, nesse sentido, assim, claro, o Poder Judiciário é o poder competente, tudo mais. Não, isso não implica em nem se conhecer do recurso. É dentro daquela premissa, né, Paulo, de que até o Judiciário fala em contrário, toda a legislação é constitucional. Aí vai nesse sentido. Beleza, mas, Paulo, se você quiser alguma ajuda, assim, eu não quero também ficar negando, não. Se você estiver muito sobrecarregado, Paulo, eu me candidato a fazer também. O nosso professor de processo civil aí, acho que vai trazer professor. Não, de forma alguma, não é por isso. Não, mas eu acho que você vai ter mais elementos. Não quiser, tiver com muita coisa aí. Passar por Cléucio, passamos por Cléucio. Inclusive, ele também citou nessa linha aí. Vocês estão me dando material para o meu trabalho, estou achando ótimo. Posso ficar, Paulo? Você pode ficar questões mais complexas. Esse era bem simples, né? Mas você avisou que ia ter uma fundamentaçãozinha. Presidente, posso ficar. Se o Paulo declinar, eu posso ficar. Uhum. Eu só estou tentando montar aqui porque ficou assim. Maioria de votos sem conhecer do recurso. Eu ia conhecer o recurso e negar o provimento, vencido Fabiana e Gustavo. Mas, na verdade, eles também negam o provimento. Então, eu estou limitando a maioria aqui ao conhecimento ser vencido. Mas, no mérito, vocês negam o provimento como consequência. Concorda? É isso mesmo? Ou prefere que eu registre de maneira genérica, simplesmente que não conhecia do recurso? Acho que pode ser também. É melhor não conhecer, presidente, porque senão não é por maioria. Isso, está certo. Então vai ficar por maioria de votos em conhecer do recurso voluntário e em negar-lhe provimento. Agora sim, vencidos os conselheiros Fabiana, relatora, e Gustavo, que não conhecia do recurso. Designado conselheiro Cléucio. Será que dá para fazer mais um? O Paulo falou que tem um embarque aí, fácil, né, Paulo? O meu é tranquilo, rapidinho. Vamos matar um aí.
próximo meu não é difícil, não, presidente, mas tem muita matéria fática. Aí já arrasta um pouquinho, né? Só confirmar, então, só para a gente já fecha essa questão com apoio aqui, a patrona não apareceu, o patrono do item 12, né? Não compareceu, presidente. Então, nós vamos julgar esse item 12, né, a respeito aí da solicitação de sustentação. Infelizmente, ela não compareceu, fica registrado, né, a gente aguardou, e vamos fazer esse último processo e depois a gente encerra para o almoço. Ok. Eu vou registrar a ausência da patrona que solicitou sustentação oral Trata-se de embargos frente ao acordo da turma, tá? Tem um erro aqui no número. No qual foi acolhida a prejudicial de decadência e dado provimento ao recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo acima identificado. A emenda é essa daí. Após a ciência do referido acordo, foram apresentados os embargos de declaração de folhas, por meio dos quais a embargante suscitou a existência de omissão/obscuridade no referido acordo, na medida em que, apesar de haver sido comprovada, no momento do julgamento, a existência de imposto de renda retido na fonte no período, conforme se extrai da declaração de rendimento às folhas tais dos autos, de modo a atrair a aplicação da súmula CAF 123, a ocorrência de pagamento antecipado não constou como fundamento no voto condutor da referida decisão. Os referidos embargos foram admitidos pelo despacho de folhas, de modo que o processo foi encaminhado a esse relator para se pronunciar sobre a ocorrência de obscuridade no acordo embargado. Admissibilidade dos embargos. Então, estou conhecendo, né, a descrição aponta para a plausibilidade da existência da obscuridade, então estou conhecendo os embargos. E aí eu estou afastando a existência de obscuridade. Justificativa apresentada pela embargante para a oposição dos embargos foi: na ocasião da sessão de julgamento do recurso voluntário, o ilustre conselheiro, relator Paulo Henrique Silva Figueiredo, proferiu seu voto para aplicar o caso concreto à regra do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, justificando acertadamente que o RPJ é tributo sujeito a lançamento por homologação, cuja apuração e declaração dos fatos geradores foram entregues ao fisco sem saldo de imposto a pagar, tendo em vista a compensação com prejuízo fiscal, afasta a omissão do sujeito passivo capaz de inviabilizar a atividade homologatória, e assim justificar o deslocamento da contagem do prazo para a forma determinada pelo artigo 173, inciso 1. Além de ter trazido julgados da própria turma, o conselheiro relator se baseou no entendimento firmado pelo STJ, em sede de RESP, julgado sobre a sistemática de recurso repetitivo, o que fez com que alguns conselheiros tenham se manifestado o entendimento, no momento do julgamento, de que a existência de pagamento antecipado seria condição fundamental para a aplicação do mencionado precedente judicial. Porém, a discussão foi encerrada pela constatação de que tal condição, pagamento antecipado, estava sim presente no caso concreto, já que a embargante teve imposto de renda retido na fonte no período, conforme se extrai da declaração de rendimento de folhas tais dos autos. Diante disso, concluíram os conselheiros que tal fato amolda o caso concreto ao entendimento do STJ nos termos da súmula CAF 123, abaixo transcrito. Após debates e constatação quanto à existência do IRRF, caracterizando o pagamento antecipado, os conselheiros Ricardo Maroz Gregório, Maria Lúcia Micelli e Luiz Tadeu Matosinho acompanharam o relator pelas conclusões, de forma que a turma foi unânime ao reconhecer a decadência. Ocorre que, embora identificada a existência de pagamento antecipado no período, tendo sido este o elemento essencial para o resultado da decisão proferida pela turma, houve omissão e ou obscuridade quanto a tal fato nos fundamentos do acordo. Assim, entende a embargante que a expressão "não houve pagamento antecipado" revelaria erro de fato e ou omissão do acórdão, uma vez haver nos autos prova de que a embargante sofreu IRRF, caracterizando o pagamento antecipado do imposto nos termos da súmula 123 do caso. A alegação, contudo, não merece acolhida, nem ainda a suposta existência de obscuridade que motivou o acolhimento dos embargos. A leitura do acordo embargado revela que, para este relator, não ficou comprovada nos autos a existência de pagamento antecipado, mas tal fato
não constituiria óbice ao reconhecimento ou à contagem do prazo decadencial na forma do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Leio... Leia para o pessoal saber o que aconteceu. No caso sob análise, não existe no TVF de folhas qualquer acusação do cometimento de dolo, fraude ou simulação por parte do sujeito passivo. De outra parte, com base nos elementos constantes dos autos, não houve recolhimento antecipado ou confissão de débito a título de RPJ em relação ao calendário de 97, uma vez que os valores devidos a título de estimativa deixaram de ser recolhidos por força de balanço ou balancete de suspensão, e não houve imposto apurado no encerramento do ano calendário. Observe-se que não se tratou de alguma omissão do sujeito passivo, capaz de inviabilizar a atividade homologatória por parte do fisco, e assim justificar o deslocamento da contagem do prazo para a forma determinada pelo artigo 173, inciso 1 do CTN. Na data da ocorrência do fato gerador, 31 de dezembro de 97, o contribuinte havia, conforme informações prestadas em sua DIPJ, apurado a cada mês o valor devido a título de RPJ, com base no lucro real do período em curso, tendo sempre o valor correspondido a zero. Não faz sentido, portanto, exigir que, mesmo diante de tal situação, a recorrente fosse obrigada a recolher qualquer valor para garantir que a contagem do prazo decadencial permanecesse vinculada à atividade homologatória do fisco. Assim, tratando-se nesse processo de RPJ devido em relação ao calendário 97, cujo fato gerador se dá em 31 de dezembro de 97, e na ciência do auto de infração ocorrida em 30 de abril de 2003, é imperioso que se reconheça a ocorrência da decadência. No momento do julgamento, os 3 conselheiros apontados nos embargos divergiram dos fundamentos adotados por esse relator, mas consideraram que o registro na DIPJ do sujeito passivo da existência do IRRF, conforme extrato de folha 58, seria suficiente para se considerar a existência de pagamento antecipado à luz do teor da súmula CAF 123. Aí a razão pela qual os mencionados conselheiros, e apenas eles, acompanharam o voto condutor pelas conclusões do relator. Ou seja, em nenhum instante houve a incorporação pelo relator da existência de pagamento antecipado como fundamento para o reconhecimento da contagem da decadência na forma do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, e não porque discorde da referida súmula, mas por considerar que o referido extrato da DIPJ não comprova a existência de retenção a título de IRRF, o que poderia demandar a realização de diligência, e porque, conforme fundamentos expostos no voto, seria dispensável em caso a referida comprovação. A posição do relator foi acompanhada sem ressalvas por outros 4 conselheiros, de modo que não seria necessário fazer constar do acordo os fundamentos adotados pelos 3 conselheiros mencionados. Somente no caso de a maioria dos conselheiros acolher apenas as conclusões do relator, ou de voto de qualidade, seria imposto tal registro, conforme artigo 63, parágrafo 8 do RICAF. Desse modo, o acordo embargado reflete perfeitamente os fundamentos que levaram a maioria do colegiado a acolher a prejudicial de decadência e dar provimento ao recurso voluntário, de modo que não merece reparos ou complementos. Suposto pode por conhecer os embargos de declaração oposto pelo sujeito passivo, conhecer 12 embargos, e por rejeitá-los por inexistência de obscuridade. Realmente, por que será que o contribuinte embargou e por que será que foi admitido? Alguém diverge aí do relator? Então, por unanimidade de votos, conhecer dos embargos e opostos e rejeitá-los por inexistência do vício apontado. Com isso, a gente conclui, por hora, os trabalhos dessa primeira parte da sessão. Vão ficar alguns processos pendentes. Esse é o item 12, né, do Maringá. A embargante Maringá Ferro Liga, e a gente retorna às 14 horas para continuidade. Peço por apoio a suspender a gravação, por favor.